Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, estamos de volta com mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Já havíamos falado sobre aquele jejum de Saul, quando ele terminou obrigando seus soldados a passar fome, lutar com o estômago vazio, e que trouxe certas consequências tanto na vida dos soldados como na vida do próprio Jonatas, o filho de Saul, que havia comido um pouco do mel. E como retribuição do único herói de guerra, a pena de morte. Se não fossem os soldados que eram mais conscientes do que Saul, mais humano, Jonatas teria sido morto. Mas eles interviram e Saul não teve como tocar do rapaz. Sendo assim, Saul parte para diversas batalhas com vitórias, mas dá a entender que quem estava à frente da liderança vitoriosa era Jonatas, um homem de fé. E Saul parece que vai no embalo e termina obtendo diversas vitórias. Neste conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando o capítulo 15 de 1 Samuel, onde estaremos abordando aqui pelo menos 7 passagens importantes para o nosso análise. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos de 1 ao 9. A rebelião de Saul. O Senhor ordena a Saul que ataque e destrua completamente os amalequitas e todos os seus animais. E o que faz Saul? Saul os ataca e os captura, mas poupa o rei Agag. Ele não mata o rei Agag e também poupa alguns animais do rebanho, com muitas desculpas esfarrapadas, que é justamente o que o homem faz quando está em falha com Deus e não reconhece o seu erro e quer remendar com alguma observação, explicação esfarrapada que não cola. Muito bem. A palavra de Deus inicia com as seguintes observações. Castigue Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Foi a observação de Samuel para Saul, citando fatos históricos lá do deserto, 1400 e poucos antes de Cristo, e aqui chega o momento da punição divina para esse povo rebelde. A tudo o que tiver, vai, pois, agora, e fere Ameleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Observe as ordens de Deus através de Samuel. Porém matarás homens e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí os críticos começam a zombar da Bíblia e de Deus, dizendo que o Deus de Israel é um Deus malvado. Olha isto.
mandar matar crianças de peito, meninos, velhos, rebanhos, não deixar absolutamente nada. É bom que se entenda que os amalequitas eram como uma gangue de ruas. Eles invadiam propriedades, matavam pessoas de uma forma desumana e aterrorizavam as pessoas, os pequenos povoados por onde passavam. Era um tipo de um Hamas moderno. Eram terroristas sanguinários que não tinham compaixão de ninguém. Eram aqueles que espalhavam terror naquela época. E a sua taça de iniquidade foi enchendo na proporção que o tempo ia passando. E quando o juízo de Deus chega, você não pode olhar com esse olhar de fariseu. O Deus de Israel é um Deus bravo, sem misericórdia, que mata. Não! Era a sentença condenatória de Deus no seu tempo apropriado para esta casta de pessoas, para esses terroristas. A Bíblia diz que os amalequitas, eles se aproveitavam das pessoas mais velhas, mais fracas, doentes, para agir com seus terrorismos e destruir, roubar, saquear e cometer todo tipo de maldade. Inclusive, a palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 25, versículos de número 17 e 18, a palavra de Deus faz uma observação às práticas deste povo. Olha o que diz aqui nas Escrituras, a palavra do Senhor. Lembre-se do que os amalequitas, Deus falando ao povo, lhes fizeram no caminho. Lembre o que eles lhes fizeram no caminho. Quando vocês subiam do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, olha como eles eram estrategistas para operar os seus terrorismos. Aproveitou um povo, uma caravana cansada, exausta do deserto, para poder tentar eliminá-las através da guerra. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram, olha o que diz a Bíblia, e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram o temor de Deus. Pelo contrário, se aproveitou daquelas pessoas mais simples, mais indispostas, cansadas, exaustas, e mataram. E praticaram os seus terrorismos sobre essas pessoas. Esta era a característica maligna dos amalequitas, e por isso a extinção desse povo era mais do que justa dentro do ponto de vista da justiça divina. Essa ordem de Deus, através de Samuel para Saul, ressoa como uma espécie de um segundo teste para provar a fidelidade de Saul. Se havia sarado, mas pela segunda vez Deus mostra que Saul é totalmente incorrigível. Não tem conserto, e a única alternativa
é a expulsão do trono de Israel. Observe o que diz a palavra do Senhor no capítulo 15, o versículo de número 1. O Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouça, pois, a voz da palavra do Senhor. Então Saul tinha diante de si uma oportunidade de um recomeço, pedir perdão, se retratar dos seus erros e ter um reino consolidado. Tudo o que ele deveria fazer era ouvir a voz do Senhor. Percebe-se que, no primeiro caso, quando Deus provou e testou a sua fidelidade, foi reprovado. No caso, quando ele se intrometeu nos assuntos sacerdotais e ofereceu o holocausto, ele falhou terrivelmente, demonstrando ser um homem carnal, um homem irreconciliável, um homem sem um espírito. Agora, pela segunda vez, ele é posto à prova. Tudo que ele tinha era ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Ele teria que eliminar os amalequitas. Mas o que fez Saul? Colocou a sua própria vontade e interesses pessoais acima da vontade de Deus. E aí fracassa mais uma vez, pois a vontade de Deus está acima de todas as nossas aspirações. Quem sabe você tem um chamado divino, um chamado de Deus, e quer fazer as coisas do seu modo. E acredite, do seu modo nada funciona. Faça conforme a vontade de Deus, mesmo que isto nos traz a oportunidade dos sacrifícios, dos labores, das lágrimas, mas funciona e dá certo quando a vontade de Deus é posta em primeiro plano em nossas vidas. Na primeira prova de Saul, ele revelou ser um homem ímpio, um homem carnal, um homem que esperava em Deus, mas não esperava por Deus. Nesta segunda prova, aqui no caso de Amaleque, ele demonstrou desobediência, porque pôs sua ordem, sua própria vontade acima da vontade de Deus, e ele não confiou em Deus e não obedeceu a palavra de Samuel. E tudo que Samuel lhes propôs foi apenas confiar na palavra de Deus e obedecê-lo. E mais nada. Mas o homem, quando é ímpio e quando não tem o Espírito de Deus, dificilmente ele acerta as determinações divinas para a sua vida. Mas a religião de Jesus Cristo não é aquela que lhes dá o direito de um crachá de posição no peito, uma Bíblia num braço, um cartão de membro e uma liturgia praticada durante o mês. Isto não demonstra ser um seguidor de Jesus Cristo. A religião de Jesus Cristo é muito mais profunda do que isto. Ela é espiritual. Por isso Jesus disse para aquela mulher, ô mulher, nem aqui em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, é o lugar da verdadeira adoração a Deus.
Mas vai chegar o momento, que momento? Pós-ressurreição, em que todos os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde você estiver, você tem a oportunidade de ter conexão com Deus, através do Espírito Santo. Você pode ter comunhão com Jesus Cristo, pois é Espírito, e o Espírito não tem barreiras, ele está em qualquer lugar. Por isso Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Isto é a religião de Jesus Cristo. Espírito e vida. E Saul preferiu ser carnal a observar a confiança e a obediência a Deus. O Senhor Deus, ele jamais esquece as obras dos homens, as boas e as negativas. Ele tem um tempo específico para julgar a cada uma delas. E o que ocorre aqui no caso de Amaleque é justamente o tempo de Deus para punir esses terroristas, esses Hamas da antiguidade. Chegou o momento da sua punição. O versículo 2, a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me lembro do que fez Amaleque a Israel, que se opôs no caminho quando subia do Egito. Aplicou terror, por meio do terror. Ele atrapalhou a jornada de Israel. Moisés teve que parar, organizar um exército, subiu no Monte Ur, e de lá Arão e Josué segurou suas mãos e a guerra sangrenta iniciou. Lembra disso? Quando a mão de Moisés pesava, os amalequitas prevaleciam. Quando os 2 companheiros erguiam a mão de Moisés, Israel prevalecia. E assim Israel teve uma vitória esplêndida sobre os amalequitas e foram embora e nunca deixaram de perseguir o povo de Deus. Mas tem uma hora que a conta chega. Assim foi com os amalequitas, os Hamás da antiguidade, e assim será com esse mundo moderno, principalmente o Brasil. Não pense vocês, iníquos, que estão no poder de uma forma fraudulenta, que isso ficará impune. Vocês podem enganar os brasileiros, vocês podem enganar o cidadão de bem que quer a mudança desse país, mas vocês jamais conseguirão enganar a Deus. Chegará o momento que a conta de vocês vai chegar e terão que pagar centil por centil, pois o juízo de Deus não tarda e não falha, mas vem em seu tempo. O Senhor Deus é um Deus que tem em sua mente os atos de maldade das pessoas, como também os atos de bondade. Toda obra do homem é digna de uma recompensa. Esta é uma lei bíblica. Quando somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, somos absolvidos da ira de Deus. Mas quando rejeitamos o plano de perdão de Deus para nossas vidas, o que nos espera é a ira divina. E a Bíblia diz que Deus tem um dia para julgar a terra. O dia do Senhor, dia com letra maiúscula. E não adianta as pessoas nesse tempo
acusar a Deus. Ah, o Jeová de Israel é um Deus malvado, mandou matar crianças, etc. Não! Deus não mandou matar crianças. Deus mandou eliminar um povo sanguinário, terrorista, cuja sentença condenatória e cabal chegou naquele momento e era a espada de Saul o instrumento de punição de Deus. Assim como os cananeus na época de Josué. Chegou o tempo dos cananeus serem sentenciados ao juízo de Deus através da espada de Josué. Lembra lá no passado, quando Deus disse a Abraão: o cálice das iniquidades dos cananeus ainda não encheu. Olha isto. Deus estava observando aquilo época após época. Aquela taça enchendo, até transbordou. Até chegou o momento em que a eliminação dos cananeus, das 7 nações iníquas, era digna. E Deus usou a espada de Josué como uma forma de punição daquela gente. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus desceu para ver aquilo e comprovou que eram dignos de uma sentença condenatória. Lembra dos antediluvianos? Enfim, a Bíblia está cheia de juízos de Deus a um povo que rejeitou a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia para se salvar. E não será diferente nos nossos dias. Esta é a realidade bíblica. Por isso, no versículo 3, a ordem de Deus era bem clara. O extermínio total desta gente. A Bíblia diz: agora vá, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição, sem poupar ninguém. Tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças recém-nascidas, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo deve passar pelo fio da espada. E não queira você agora contestar os desígnios de Deus. Deus é soberano. Deus tem uma forma de lei para julgar os pequenos inocentes, os ignorantes. Aí você me diz, e os índios que nunca ouviram falar do Evangelho? E aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho vão para o inferno? Eu não estou aqui abordando quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas o castigo merecido de um povo rebelde que rejeitou a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus tem uma lei para julgar aqueles que morreram sem a lei, ou sem o conhecimento da verdade. A Bíblia também diz que debaixo desse sol não há ninguém que se julgue inocente, todos são pecadores. Isaías profetizou que Deus olhou dos céus à terra e não viu um só justo sequer, todos mergulhados no pecado. Então não queira você contradizer as Escrituras, porque Deus sabe aquilo que faz. Suas obras são perfeitas, suas obras são verdadeiras, suas obras são santas e eternas. E a palavra de Deus aqui foi bem clara. Destrói deles tudo.
Pronto! Observe que os amalequitas eram o tipo de um povo carnal, um povo maligno, um povo que não produzia qualquer ato de bondade. Era uma erva daninha pronta para ser queimada, eliminada da terra, para não atrapalhar as ervas e as plantações viçosas que produzem o alimento, a nutrição para um povo. Então não tem sentido deixar uma gente como esta viver. Você lembra de Amã, na época de Esther? Pois bem, Amã parece ser um dos últimos sobreviventes amalequitas. E você viu o quão este homem foi perigoso para Mardoqueu? Se não fosse a intervenção de Deus, através de Esther, Israel seria eliminado e não existia mais. Porque o amalequita, Amã, estava por ali. Ainda havia rabiscos dos amalequitas por causa da desobediência de Saul em poupar mulheres para ser escravos, melhores do rebanho. Toda desobediência do homem é digna da punição divina. Por isso devemos nos ancorar na graça de Jesus Cristo e buscar o seu perdão das nossas fragilidades de comportamento espiritual, etc. Saul partiu para a guerra. Saul partiu para pôr o plano de Deus em ação. E no versículo de número 7, a Bíblia diz: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilar até sul, a leste do Egito. Foi desbravando tudo, mas infelizmente, pela cobiça dos seus olhos, terminou poupando Agag e o melhor do rebanho, conforme estamos relatando, demonstrando assim a sua rebeldia, a sua rebelião aos mandamentos de Deus, à ordem de Deus. Se aproveitou de Israel lá no deserto por estar deprimido, cansado, exausto. Eram oportunistas, sanguinários, sem piedade. Então a eliminação desse povo era mais do que óbvio. Era a justiça divina aplicada a gente que não produzia qualquer ato de bondade. Agora imagine aquelas crianças postas para serem cuidadas, doutrinadas. A malignidade daquele povo prevalecia, como foi o caso de Amã, como Mardoqueu. Como inimigos do povo de Deus, os amalequitas foram os primeiros, conforme Êxodo 17, a perseguir o povo de Deus, a impor sofrimento sobre o povo de Deus, se aproveitando de Israel deprimido e débil, mataram os fracos dentre eles e deixaram os demais, porque a guerra colidiu naquele momento através da ordem de Moisés a Josué. Por causa desse ato terrorista dos amalequitas, Deus ordenou a destruição deles totalmente. Deus sempre se lembrou desse fato. E assim que Israel estivesse em sua terra, deveria pôr o plano de Deus em ação.
Você pensa que Deus esquece daquilo que você fez às ocultas? Deus não esquece. Os amalequitas parecem terem se esquecidos, mas Deus não. O Senhor deu aproximadamente 500 anos de oportunidades para esse povo se converter, melhorar suas condutas, mas foi tudo em vão. Quando o homem decide-se a pecar, não tem mais retorno para ele. E ocorre, ou pode ocorrer, uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quando você se nega a se arrepender e determina pôr em ação seu pensamento maligno. E quantos estão blasfemando de Deus nessa era moderna? Tantas besteiras se ouvem nas redes sociais, querendo explicar o inexplicável, querendo explicar a natureza divina de Jesus Cristo, querendo explicar a triunidade de Cristo, assuntos que não traz qualquer benefício salvífico para ninguém, pois o Espírito de Deus testifica com o nosso, essa unidade entre a triunidade divina com os santos, a comunhão dos servos de Deus com o próprio Deus, algo espiritual, inexplicável. E é esta comunhão que identifica aquele ou aquela como sendo a Igreja de Deus. A Bíblia não está preocupada em explicar a deidade divina. A Bíblia não está preocupada em explicar a natureza de Jesus Cristo, humana e divina. Não. A Bíblia foi escrita para nos apontar um Salvador. A Bíblia foi escrita para nós termos como espelho. Você olha nela, vê a sua fragilidade, vê a sua iniquidade, vê a sua condição de juízo eterno. E o que ocorre? Você então começa a ler e descobre que nela existe uma porta de esperança. Existe um sacrifício perfeito que pode perdoar você e lhe expor na eternidade salvo. Jesus Cristo. Esta é a verdade central das Escrituras e pronto! Aquilo que você não entender hoje, vamos entender ao lado do Mestre dos Mestres, do próprio Cristo. Mas não fale e não pregue bobagens que você não tem fundamento para explicar. Você quer explicar Deus pela ciência, pela matemática, pela arqueologia, por isso, por aquilo? Olha, acredite, mesmo sem entender 100% de Deus, eu vou com Ele, desfrutando de uma comunhão maravilhosa, de paz celestial, de felicidade viva, experiente no dia a dia. Procure essa experiência entregando a sua vida para Jesus Cristo e você vai ver a vida de uma forma diferente. E nada mais vai abalar a sua fé. Tanto os amalequitas quanto as 7 nações cananeias, conforme falamos, tiveram todas as oportunidades de Deus. Rejeitaram. E por isso, a sentença condenatória chegou. Chegou para os diluvianos, chegou para as 7 nações pagãs no deserto, através de Josué, e chega agora para os amalequitas. E pronto, ponto final. Agora, no versículo 8, nós temos, infelizmente,
um Agag vivo, o verdadeiro terrorista, o cabeça que maquinava todas as aberrações, as atrocidades ao povo de Deus, ficou vivo. O melhor do rebanho, vivo. E Saul, como sempre, com um argumento esfarrapado, sempre procurando uma desculpa para sustentar os seus erros, para dar credibilidade aos seus erros. Mas de Deus ninguém se zomba, de Deus não se engana. Deus conhece o homem pelo seu coração. E no versículo de número 8, a palavra de Deus diz o seguinte: capturou vivo a Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. É o problema dos cristãos. Destruímos tudo o que é desprezível, o que é vil, e preservamos outras coisas contrariando a Deus. Se você for entrar nesse contexto, basta ver a situação da igreja na atualidade. Abandonaram, se afastaram da sã doutrina. É uma verdadeira tipologia da igreja de Laodiceia. Essa cristandade moderna. Os evangélicos querem mais ter do que ser. Esta é a filosofia da igreja odierna, que foge dos parâmetros da sã doutrina e acabou. Esta é a realidade e pronto. E o que se espera de um povo desse, senão a surpresa na vinda de Jesus Cristo para buscar aqueles que ainda o aguardam velando. O versículo 9, ele tenta argumentar e diz a palavra de Deus: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. É como eu estou falando para você. Eu não vou nem fazer uma comparação com o cristianismo moderno, que querem as coisas deste mundo. E você já notou nas redes sociais que as pessoas sempre fazem alusão àquilo que a pessoa tem? Carrões, mansões, estilo de vida financeira, riquezas, luxos, etc. É o pecado da luxúria. E você, que está mergulhado na luxúria, é maligno e não sabe compartilhar com as pessoas? Um coração maligno que vive na luxúria? A luxúria é um pecado e o pecado conduz ao inferno. Então é melhor você parar um pouco e colocar seu coração em Cristo e não nas coisas que você tem. E você, crente, é melhor você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Não vá com esses falsos profetas do Brasil, que tirou o povo de Deus de olhar para cima apenas para olhar para as coisas terrenais. E a igreja está lotada, conforme eu falei, de pessoas querendo mudar de vida, mas de vida da pobreza para a riqueza. E não se importa com a sua vida espiritual, com a sua salvação eterna.
com a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa das obras, etc, e etc. A ordem de Deus era a eliminação total. Mas Saul e seus exércitos subordinados preferiram o enriquecimento fácil, preferiram o melhor do rebanho. Mas, quando Samuel chega e observa aquilo, Saul tinha que prestar-lhes o esclarecimento dessa rebeldia. Você lembra de Acã? Não tinha remédio que pudesse curar as chagas de Acã, a iniquidade de Acã. Na hora em que Deus estava no controle das coisas, Acã preferiu roubar, escondeu seu roubo na própria tenda. Até que Josué, através da revelação divina, descobriu o infrator e ele teve que confessá-lo de fato. Estava na guerra. Eu vi uma capa babilônica linda, algumas cunhas de ouro, algumas coisas ali, peguei para mim e escondi na tenda. Mas Acã, aquilo ali é pecado, é iniquidade. Nós não precisamos de enriquecimento fácil. Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem para nós as grandes e melhores riquezas da terra. E qual foi o fim de Acã? Morreu apedrejado, sua mulher, seus filhos, seus animais, foi totalmente eliminado por causa da sua iniquidade. E o preço chega, meu irmão. E você percebeu uma coisa aqui, no versículo? Que eles pegaram os melhores e dedicou a Deus aquilo que era desprezível, aquilo que não valia nada, mataram. Mas aquilo que era bom, pegaram para si. Ofertando a Deus aquilo que não tinha qualidade nenhuma. Que ironia, não é verdade? Que ironia. Precisamos conceituar a nossa fé. Precisamos conceituar os nossos valores cristãos. Precisamos pôr os olhos nas Escrituras, pedir perdão a Deus e voltarmos a trilharmos os caminhos de Cristo, da sã doutrina, porque Jesus Cristo está às portas. Deus não precisa de animais defeituosos, do pior do rebanho. Por isso, nós temos a nossa melhor e mais importante oportunidade de perdão, que é o sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. É o único sacrifício perfeito que nos absolve do pecado. E quando nós reconhecemos esses valores espirituais, automaticamente o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo. E você desfruta de uma paz, de uma felicidade interior que só você e Deus sabe o quão maravilhoso é andar em comunhão com Deus. Quero concluir lendo com você 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 23, a palavra de Deus que diz o seguinte: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato,
é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esta é a nossa riqueza, esta é a nossa realidade de salvação. E quando nós colocamos também à parte as possibilidades da nossa salvação. Saul, em seu segundo teste, demonstrou ser rebelde. Em nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando a revelação. Que Deus lhe abençoe. Desculpe o tempo tomado nesse vídeo, nesse conteúdo, mas tenha a humildade de assistir toda a mensagem, desde o capítulo 1 de Gênesis, pois Deus colocou no meu coração esse projeto, analisar as Escrituras, livros por livros, capítulos por capítulos, do Gênesis ao Apocalipse. Deus te abençoe. Até a próxima, quando estaremos analisando aqui a revelação, quando Deus chega a Samuel e diz: ó, Samuel, acabou. Não dá, não tem mais jeito. Esse homem aí não tem conserto. Já escolhi um rapaz aí, já escolhi um rei para mim, e tudo certo. Mas isso nós veremos no nosso próximo conteúdo. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.